Olá pessoal, retomando então as gravações das videoaulas. Agora eu vou gravar um pouquinho sobre assunto básico, a introdução à programação, certo? Material referente a uma unidade curricular chamada Laboratório de Programação 1. Vou utilizar um prefixo nas videoaulas chamado LP1, seguido do assunto abordado. Ok? Então, sobre o que se trata essa unidade? Eu vou usar esse canal para publicar resumos sobre os assuntos abordados, algumas explicações, às vezes materiais complementares. E o que vai ser publicado aqui? Inicialmente, vamos falar de entrada e saída de dados e, na sequência, sobre condicionais. Nesse meio entra também o assunto de variáveis. Então, é o fio da meada para um programador, certo? Então, além disso, o que mais que será abordado aqui? Ferramentas de desenvolvimento de software, onde a gente vai utilizar para implementar os nossos algoritmos, nossos programas, o NetBeans, princípio o NetBeans 7.4, que é a versão atual. Ciclos básicos como editar, compilar, depurar e executar, né? Ciclo que o NetBeans já mascara para nós algumas coisas. Por exemplo, compilar um arquivo Java. Se fôssemos fazer isso via linha de comando, teríamos todo um ciclo de compilação para depois passar para o ciclo de execução. O Java já oculta isso daí. O NetBeans. Teríamos que usar via prompt um terminal que tem o compilador JavaC, que faz a compilação do arquivo .java de vocês e depois gera um arquivo .class, que é o bytecode que vocês poderiam executar. O NetBeans já oculta tudo isso de nós e faz a execução do programa na própria IDE. Certo? Depois, de repente, eu coloco alguns materiais complementares sobre como fazer esse ciclo via terminal, via linha de comando. Além disso, programação orientada a objetos. Vamos entrar no conceito da programação orientada a objetos. Antigamente trabalhávamos com programação estruturada no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Agora já entramos direto no paradigma de programação orientada a objetos, onde alguns conceitos são conceito de classe, objetos, métodos, atributos, parâmetros, entre outros. Aqui a gente vai ver a introdução à orientação a objetos. Depois tem Laboratório de Programação 2, que vocês vão dar sequência aos estudos da orientação a objetos. Certo? Vamos trabalhar com bibliotecas de dois pacotes, que é o pacote JavaLang e o pacote JavaUtil. Esse primeiro pacote, o JavaLang, é um pacote que já é importado implicitamente em qualquer aplicação Java. Vocês utilizam coisas desse pacote sem nem mesmo saber que as coisas são desse pacote. Já o pacote Java.util é um pacote que nós temos que importar explicitamente no nosso código para poder utilizar os recursos contidos nele. Vamos ver também alguma coisa de testes unitários. Vamos criar alguns programinhas de teste. Se possível, mostro algum framework de teste unitário, como JUnit. Aí vai depender do andar da unidade curricular. Ok? Aqui, pessoal, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou mostrar o básico para vocês do que vocês precisam, mas vou explicar o que cada coisa representa. Porque o importante é que vocês entendam o porquê que as coisas são como são. A gente vai trabalhar também um pouco de padrões de desenvolvimento, né? E vocês precisam entender por que as coisas são como são e o que cada coisa faz. Não simplesmente saber que uma coisa é utilizada para fazer tal coisa, né?
Então eu vou explicar, algumas coisas não vão fazer sentido em um primeiro momento, mas com certeza com o tempo vocês vão lembrar que essas coisas foram comentadas e vão entender, fazer uma melhor compreensão sobre isso. Tá ok? Então vamos ao que interessa, gente. Vamos à programação. Essa daqui é a IDE NetBeans que a gente vai trabalhar. Vocês podem baixar ela na web aí facilmente. É uma ideia gratuita, então sem problemas, certo? Eu estou trabalhando com a 7.4. Vocês podem trabalhar com qualquer uma, porque o que a gente vai ver é o básico. Então, sem muito estresse. Eu vou criar um projeto novo aqui para a gente trabalhar. Então, arquivo, novo projeto. Aqui eu quero um projeto Java, da categoria Java, e uma aplicação Java. Aqui é o nome que eu vou dar para esse meu projeto. Eu vou dar um nome aqui, ó, aulas, tá assim, ó, LP1 aulas, certo? Aqui, ó, ele já fez a criação de uma classe principal. Eu vou remover essa classe aqui. Vou remover. Aí, pessoal, qual é a estrutura aqui? Nós ficamos aqui com o nome do projeto. Aí os nossos arquivos codificados ficarão todos dentro de pacotes. Dentro de pacotes. Todo arquivo tem que estar dentro de um pacote, ou se não dentro de um chamado pacote padrão. Então a gente pode renomear esse pacote, criar novos pacotes, certo? Aqui a gente tem algumas bibliotecas. No momento a gente só utiliza o básico que está aqui, mas a gente pode adicionar novas bibliotecas na nossa aplicação, que depois eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, inicialmente posso renomear esse carinha aqui. Vou refatorar, renomear. Atalho, Ctrl R. Ok? Aí vou colocar assim, ó, aula 1. E vou organizar os meus arquivos por aula. Arquivos da primeira aula. Aí vou criar aqui, ó, direito aqui em pacotes, novo, pacote Java. Vou criar outro aqui, ó, aula 2. Aí, qual é a lógica aqui? A cada aula eu vou criando arquivos dentro de um desses pacotes. Aí eu fico com um negócio bem organizado, bem estruturado e fácil de me localizar. Então vamos aqui, ó, aula 1. Vamos criar um novo. A gente tem aqui, ó, alguns formatos de arquivos para a gente criar. Então o que eu quero? Um classe Java principal, uma classe Java. Na verdade vocês querem, em primeiro momento, é uma classe Java principal, certo? Então vamos aqui, ó, classe Java principal, e vamos colocar assim, ó, programa 01, nome do programa. Aqui vai o primeiro padrão para vocês, gente. Né, tem um conjunto de normas, de convenções ditadas pela Oracle, desculpa, que diz que todo nome de classe deve começar com a primeira letra maiúscula. Então, programa 01, primeira letra maiúscula, ok? Sempre, primeira convenção. Não esqueçam disso. Finalizar. Aí aqui, gente, ele já cria um corpo básico aqui da aplicação de vocês. Esse conteúdo entre esse barra asterisco e esse asterisco barra são comentários do Java. Isso daqui o compilador ignora. Quando a gente vai compilar o nosso arquivo, isso aqui é ignorado pelo compilador. Tanto esses comentários, quanto esses comentários e esses comentários. Certo? É muito importante que a gente utilize esses comentários para deixar a documentação bem legível, para ficar bem compreensível o que o nosso programa quer fazer. A gente pode documentar toda linha da nossa aplicação. Primeiro comentário que a gente vai fazer. Bom, a gente pode colocar aqui, ó,
do que se trata esse nosso programa? Vou colocar aqui, ó, primeiro programa em Java. Vamos chamar esse programa de Hello World. Reza a lenda aí que todo programador tem como objetivo, o primeiro programa a implementar, um Hello World. Um programador que não implementa um Hello World não vai ser um programador nunca. É o que reza a lenda que circula aí no meio dos programadores. Depois aqui, gente, tem um @autor com o nome do autor, que vocês vão colocar o nome de vocês, certo? Depois eu vou mostrando algumas coisas a mais sobre documentação. Mas é importante que vocês já comecem documentando pelo menos para que serve o programa de vocês. Ok? Aí o que vocês têm de codificação aqui? Essas palavrinhas em azuis aqui são palavras reservadas no Java. Então são palavras que vocês não podem utilizar para outro fim. Por exemplo, o package aqui indica qual é o pacote que a nossa aplicação está. Então, package aula 1. Se nós estivéssemos codificando do zero, num arquivo, num editor qualquer, como o Notepad, por exemplo, ele não iria ter inserido essa codificação para nós, e nós teríamos que fazer isso aqui manualmente. Mas o NetBeans já nos dá uma estrutura para iniciarmos a programar. Então aqui ele está dizendo assim, ó, o pacote dessa aplicação é o pacote aula 1, que é o que está aqui, né? Então ele já codificou aqui para mim. Depois, gente, vocês têm aqui, ó, entre chaves, tudo que vocês programarem vai estar dentro desse conteúdo. Se vocês colocarem qualquer coisa aqui embaixo, não vai funcionar, vocês já vão ter o primeiro erro de vocês, tá? Mas o que vocês têm aqui? Vocês têm uma declaração de visibilidade dessa classe, que é o que esse public está dizendo. A gente está criando uma classe pública. Em um primeiro momento, vocês só precisam saber que eu utilizo isso aqui para que qualquer outra classe da minha aplicação possa usar o que eu implementar nesse programa aqui. Se eu não deixar público, não é possível o acesso de outro lugar a essa classe aqui. Class é a palavra-chave que indica que nós vamos declarar uma classe na sequência, ou seja, logo ao lado. Aí nós temos aqui o nome da nossa classe. A nossa classe é a classe Programa 01, certo? Essas próximas 3 linhas são linhas de comentários. Aqui ele só vem assinalado, ó, @param, indicando o que é esse parâmetro aqui, esse args aqui, ó. Aí ele já justifica logo ao lado. É só uma documentação. Aí diz aqui, ó, insira a lógica da sua aplicação aqui. Então é aqui que a gente vai codificar. A gente vai codificar no espaço entre essas duas chaves aqui, ó. Aqui abre aqui e fecha aqui. Esse aqui, pessoal, é o nosso método main. Ou seja, nosso método principal. Aqui que a gente vai codificar tudo. Quando vocês tentam executar um arquivo de vocês, o que a máquina virtual Java procura? Ela procura por um método chamado main, que receba um array de strings e executa a aplicação de vocês. Se vocês não tiverem um método main, aí vai dar um erro, vai dizer que uma classe principal não foi encontrada, certo? Então vocês são obrigados a ter um método. O método é isso daqui, ó. Aqui a gente tem a declaração de um método, né? O que diz esse método? Diz que ele é público, ele é um método tipo estático, é um método void. O que é um void? Um void é um método que não tem retorno, tá? Vocês não vão utilizar isso por enquanto, só a nível de conhecimento de vocês. O void indica que esse método não tem retorno. O nome do método é main. Observem que aqui já não inicia com letra maiúscula, então é um padrão para métodos que inicie com uma letra em caractere caixa baixa. Depois ele diz que recebe um array de strings
e dar um nome para ele que é args, ok? Mas nós não precisamos mexer em nada ali. A gente só vai programar agora aqui entre essa chave aqui e essa daqui, ok? Então, primeira coisa que nós vamos ver, vamos trabalhar com saída de texto. Como é que a gente trabalha com saída de texto aqui? Nós temos basicamente duas formas básicas para trabalhar com saída de texto. Uma delas é a seguinte, ó. Vocês podem utilizar o System. Aqui o que vocês têm? System é uma classe Java que está vindo lá daquele pacote que eu falei para vocês que vocês utilizavam implicitamente. Isso aqui é uma classe que já foi implementada e está dentro daquele pacote Java Lang. Se vocês observarem aqui, ó, já está me dizendo, ó, que raio é isso, ó? É uma classe System que está vindo lá do pacote, ó, java.lang, certo? Aí tem toda uma explicação aqui do primeiro atributo dessa classe, que isso aqui está vindo da documentação da classe, certo? Por isso é importante que vocês também documentem as classes de vocês, ok? Mas aqui a gente já tem três objetos para utilizar dessa classe, que são atributos dela, certo? Um é o erro, outro é o win de entrada e outro o out de saída. A gente quer o out, que é para trabalhar com saída de texto. Observem que esse out aqui, também out print string. Print string é o tipo dessa variável, uma variável do tipo print string, que é utilizada para trabalhar com saída de texto. Aí eu vou colocar assim, ó, ponto, e aí vem aqui uma série de métodos desse objeto out que podem ser utilizados. Aí nós temos aqui alguns objetos, alguns métodos que são utilizados para impressão, para saída de texto, que são os métodos print. Aí nós temos print, nós temos println, nós temos printf, certo? Vamos utilizar um aqui qualquer. Vamos utilizar o método print, ok? Aí tem assim, ó, método print. Aí observem que aqui tem um desenho dentro desses parênteses, dizendo assim, object. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho que passar alguma coisa aqui dentro. Então aqui, ou eu passo um objeto, ou eu passo uma string, ou eu passo um boolean, um char. São tipos de variáveis do Java. Então, o que vocês querem fazer? O corpo básico da saída através do System Out é esse daqui. Dentro do parêntese, vocês vão colocar, entre aspas, um valor qualquer. Então, o que vai ser esse valor? Hello World, certo? Olá mundo aí pro Java. Agora, gente, vocês têm primeiro programa com uma saída de texto de vocês. O que vocês estão dizendo aqui? Vou utilizar a classe System. Tem lá um atributo chamado out, que eu vou acessar dele o método print. E vou mandar imprimir Hello World, certo? Vou mandar imprimir Hello World. Vamos ver o que acontece aqui. A gente tem a console aqui que vai executar esse programa para nós. Vou mandar executar esse carinha aqui, ó. Ó, aqui está a saída do nosso primeiro programa. Ele vai imprimir no console Hello World, ok? Além do systemout.print, nós temos outros métodos. Observem aqui, ó, se eu fizer o mesmo comando aqui, ó, system.out, o que vocês precisam saber? Eu estou explicando para vocês as coisas, mas o básico que vocês precisam saber é que system.out.print é utilizado para imprimir alguma coisa na tela, certo? Então vou botar outra coisa aqui.
Hello World. Vou botar aqui programa 01. Agora vocês vão observar como fica a saída disso daqui. Então agora estou imprimindo uma aqui e outra saída aqui. Observem aqui. Eu executo e fica tudo um do lado do outro. Porque isso é uma característica deste método aqui chamado print. Certo? Vou fazer a mesma coisa, mas utilizando o print ln. Vou fazer assim, ó. Aqui estava com print, agora eu vou colocar print ln. Certo? Print ln. ln de line. Aqui, gente, ele vai fazer a mesma coisa, vai jogar uma saída aqui. Só que agora ele insere uma quebra de linha após a impressão, ou seja, Hello World quebra a linha, programa 1 quebra a linha. Aí agora a coisa fica mais organizada. Certo? Posso colocar tudo em um só? Posso. Eu poderia fazer assim, por exemplo, ó. Inverter aqui, ó. Programa 1 Hello World, tudo junto. Agora eu vou comentar essa linha. Agora ela não é mais interpretada pelo compilador. Só o que vai ser executado é isso daqui. Agora ficamos com tudo em uma linha só. Programa 1 Hello World. Outra impressão que nós temos aqui, outro método de impressão, é o método printf. Observem aqui, ó, system.out.printf. Ok? Aqui, gente, ele tem um corpo um pouquinho diferente. Vocês vão fazer assim, ó. Primeiro só para vocês saberem da existência disso daqui. Aqui eu vou setar pontos que serão variáveis. Eu não sei qual é o valor. Então, por exemplo, programa. Aí eu não sei qual é o programa. Certo? Não sei qual é o programa. Pode ser o 01, 02, 03, qualquer coisa. Vou colocar como string aqui para não dar confusão. String é o tipo de texto. Quando a gente está trabalhando com textos, isso a gente chama de uma variável do tipo string. Isso são strings, conjunto de caracteres. Certo? Aí vai dizer assim, ó, programa, e aí vou usar assim, ó, %s. Não sei o que eu vou colocar aqui. Alguma coisa eu vou colocar. Aí vai dizer assim, hello Word. Aí eu posso colocar assim, ó, uma vírgula no final e dizer qual é o valor que eu quero inserir ali. O que eu quero que entre no lugar desse %s aqui. Eu vou querer que entre assim, ó, programa 01 ou programa 02, eu vou colocar. Certo? Aí quando eu executar, esse %s vai ser substituído pelo conteúdo que está sendo setado após a vírgula. Querem ver? Ó, o programa 1 Hello World, que foi executado neste comando aqui, e depois o programa 2 Hello World, que está aqui. A gente pode também inserir quebras de linha no nosso código. Por exemplo, observem que ficou aqui, ó, construído com sucesso, colado no nosso Hello World aqui. Eu poderia dizer assim, não, depois que imprimir Hello World, insere uma quebra de linha. Para isso a gente usa o caractere de escape, que é a contrabarra, e o N. Esse barra N aqui indica pro método de vocês que é para ser inserida uma quebra de linha. Querem ver? Olhem só. Agora sim, ó. Hello World quebrou a linha e depois imprimiu o resto. Posso botar isso aqui em qualquer lugar do meu código. Então, por exemplo, programa 1, agora vou botar aqui, ó, barra N, Hello World. Agora ele vai executar e vai quebrar uma linha na impressão, ó. Programa 1, Hello World. Certo? Essa daqui é a saída de dados mais básica que nós temos.
ok? Aí depois, se vocês querem brincar, por exemplo, com uma saída de dados mais gráfica, vocês podem trabalhar com um outro cara. Vou mostrar para vocês só a nível de curiosidade, né? Num primeiro momento, basta para mim que vocês utilizem o System Out, mas vocês poderiam, por exemplo, utilizar outra classe, que é, em vez de usar o System, a gente trabalha com JOptionPane, que é o nome de outra classe. Observem que aqui a gente segue os padrões de nomes de classe, ó. Primeira letra maiúscula, primeira letra maiúscula, primeira letra maiúscula e primeira letra de palavras seguintes que se somam a esse nome de classe, também maiúsculas, certo? Então JOptionPane, aí vou botar assim, ponto, e aí eu tenho acesso a tudo que essa classe tem. Então, são atributos, coisas referentes a essa classe. E depois aqui em preto nós temos os métodos, que são as ações que essa classe tem, serviços que ela pode nos oferecer. Aí nós temos aqui alguns, caixa de diálogo de confirmação, diálogo de entrada de dados, e temos aqui no fim, Show Message Dialog. Então, apresentar um diálogo de mensagem, certo? E é esse aqui que nós vamos utilizar, ó. Show Message Dialog. Aí nós temos 3 formas de utilizar esse método. O que isso aqui diz para vocês? Até aqui vocês utilizaram um método que tem uma única, vamos chamar de entrada, que é argumentos do método, na verdade. Agora esse método aqui tem 2 argumentos. Como vocês estão enxergando isso? Porque eu digo assim, ó, tem um componente parent aqui, vírgula, uma mensagem do tipo objeto, certo? Então, gente, vocês vão passar agora, em vez de um valor, 2 valores, separados por vírgula. Aí vocês têm diferentes implementações desse método. A mais simples, vocês vão dizer para ele quem é o pai dele e qual é a mensagem que vocês querem imprimir. Esse primeiro componente, esse primeiro argumento que vocês vão passar, que é do tipo componente, aqui vocês utilizam para dizer quem é o pai dessa caixa de diálogo. Ou seja, quando vocês estiverem trabalhando realmente com uma interface gráfica, vocês vão utilizar isso daqui para localizar melhor, deixar melhor localizada a caixa de diálogo de vocês. Por enquanto a gente vai usar null, que ela vai sair no centro da tela, e até porque ela não tem pai algum, não tem nenhum outro componente gráfico. E depois sim, vocês vão usar uma vírgula e botar a mensagem que vocês querem imprimir. Dessas outras formas aqui, só para vocês tomarem conhecimento, vocês têm aqui a mesma coisa, quem é o pai, a mensagem. Depois aqui vocês poderiam, por exemplo, mudar o título da janela. E vocês poderiam dizer que tipo de mensagem é essa, se é um alerta, se é uma mensagem de erro, se é uma mensagem de confirmação. E aí mudam algumas coisinhas, um símbolozinho que vai ficar ao lado da mensagem. Bom, algumas frescurinhas. Nós vamos usar a forma mais simples desse método aqui, que diz o seguinte: vocês vão passar quem é o pai, que vocês vão dizer simplesmente que é null, vocês nem sabem quem é o pai, certo? E vocês vão dizer qual é a mensagem que vocês querem imprimir. Mesma coisa, entre aspas. Quando vocês forem trabalhar com texto, vai ser sempre entre aspas, certo? Depois a gente vai ver os tipos de variáveis do Java aí. Vocês vão ver que algumas são entre aspas, outras são diretos, mas logo na sequência eu já mostro para vocês como funciona isso. Agora, vamos lá. Hello World gráfico, certo? O que vai sair agora quando eu executar o programa? A console vai imprimir programa 1, vai imprimir programa 2 Hello World e vai imprimir o Hello World gráfico. Ok? Querem ver? Olhem só. Aqui, ó, nossas 3 saídas, ó. Programa 1 Hello World, programa 1 Hello World com a nossa quebra de linha.
Depois, usando o método printf, o F é de formato aqui, de formatado, né? Depois, graficamente, ó, o nosso Hello World gráfico. Certo, pessoal? Aqui, então, usando o JOptionPaint. Sugiro vocês a explorarem mais isso daí. Fica como conhecimento para vocês. Querem ver? Vou mostrar rapidinho aqui. Quem quiser dar uma olhada como funciona o resto. Observem aqui, ó, ele já vem com um tipo padrão de mensagem, certo? Aí vocês têm aqui, ó, um título padrão de mensagem. Vocês podem manipular isso. Aí vocês vão ter que assim, ó, JOptionPaint, ponto, mesma coisa, message, dialog. E agora a gente pode usar o que este carinha aqui está nos ditando, por exemplo, ó, o pai, a mensagem, depois o título, depois o tipo de mensagem. Ok? Então vamos lá, a gente tem que seguir essa mesma ordem. Primeiro o pai, depois a mensagem, depois o título, depois o tipo de mensagem. Então vamos lá. Quem é o pai? O pai é nulo. Qual é a mensagem? Tá aqui. Programa 2 Hello World. Aí nós vamos ter que continuar aqui. Eu posso usar o seguinte, ó. A gente tem um recurso muito interessante aqui. Posso dar um Ctrl espaço e ele me mostra de novo o que eu tenho que fazer. Então, ó, ele já deixou acinzentado aqui, dizendo que eu já falei quem é o pai, eu já falei qual é a mensagem. Agora eu vou dizer qual é o título da janela. Vou botar assim, ó. O título da janela vai ser Programa de teste. Aí vou botar uma vírgula e vou dar um Ctrl espaço de novo. Agora eu vou dizer qual é o tipo de mensagem. Isso daqui, pessoal, é um inteiro, um código, certo? Que vai dizer para vocês qual é o que vocês vão dizer, na verdade, qual é o tipo de mensagem dessa caixa. Agora eu não lembro exatamente quais são os códigos, mas é de 0 a 3. Vamos testar aqui, ó. Vou botar o código 1. Eu vou mandar executar o programa. Ele me apresenta o primeiro Hello World, esse daqui. E fica esperando que eu clique no botão OK. Eu vou clicar em OK e vai aparecer o segundo, ó. Programa 2 Hello World. Ó, já alterou o título com o texto que eu coloquei, ó, programa de teste. E é claro, o texto que nós mandamos imprimir. Eu vou dar um OK. Observem aqui, ó, o símbolo do código 1. Agora eu vou fazer o mesmo teste passando o código 2. Hello World gráfico. Depois, ó, já mudou para um símbolo de alerta. Programa 2 Hello World. A gente tem aqui o 3 também. Padrão. Ó, de um sinalzinho de interrogação. E temos aqui o 0, que é o de erro. Ó, uma mensagenzinha de erro. Daí, pessoal, a gente vai colocar assim, ó, JOptionPaint, ponto. Aí aqui, ó, nós temos os tipos de mensagens, ó. Information Message, Question Message, Plain Message e o Warning Message, que são aqueles números que nós vimos, 0, 1, 2, 3 e 4. Só que sem ter que decorar a numeração. Aqui a gente tem a descrição da utilidade, né? Então, por exemplo, Question Message, que é aquele com a interrogação, fica assim, fica mais claro, mais fácil da gente utilizar. Vamos testar. Ó, com o Question Message aqui. Tá bem, pessoal? Então acho que aqui a gente pode parar com saída de texto. Agora na sequência já vou gravar alguma coisa relacionada à entrada de dados. Prometo ser mais objetivo, certo? Uma videoaula mais curta. Mas como é a nossa primeira aula, acho que é importante ser bem explicativo. Tá bem? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!